né, nas universidades, até mesmo escolas de curso médio e até cursos básicos, têm conhecimento desse naturalismo ou da ética naturalista, que tem esta máxima: a natureza nos dá o padrão a ser seguido. Então isso é muito perigoso para quem não sabe raciocinar, analisar, né, pensar o seu ambiente, o que eu estou ouvindo, o que eu estou estudando, né? Quem são os meus mestres, quais suas tendências, seja ele religioso ou não. Mesmo assim é necessário, até mesmo eu diria, até mesmo que seja um líder, digamos, um líder chamado cristão, que se diga cristão, evangélico, que seja um teólogo e etc. Mas muitas vezes o que ele diz, às vezes, se choca, ou ele não diz, não informa de acordo com essa ética naturalista. Ele tem o título de líder, de cristão, de evangélico, mas a sua maneira de pensar, suas tendências é naturalista. Isso o aluno deve ficar atento. É importante que o aluno saiba pensar, raciocinar, saiba ouvir. O próprio texto de Provérbios nos diz que o simples dá ouvido a toda palavra, mas o prudente observa os passos ou a conduta. É importante o aluno saber ouvir. Ele não deve somente fazer parte de uma escola, de um seminário, de uma faculdade, somente ouvir, apenas decorar texto, decorar frases, mas ele tem que saber tirar conclusões. O que é que eu estou ouvindo? Essa tendência, às vezes o líder, ele é carismático, o professor, o mestre, ele é carismático, fala bem, tem uma boa dicção, né? Fala fluentemente a língua, mas a sua tendência, às vezes, pode ser esta. Ele é um naturalista. Ele crê piamente, vamos dizer assim, ele crê piamente que o homem é produto da natureza, ou do evolucionismo, da evolução. Então fica um alerta para os alunos de ética cristã. Vamos saber ouvir, tirar conclusões e perguntar: o que a Bíblia diz sobre isso? Qual é o contexto que me faz aceitar ou deixar de aceitar essa prática, essa tendência ética naturalista? O que a Bíblia nos informa? Será que ela não é condenada na Bíblia? O contexto bíblico não condena? Então vamos saber pensar, tá? Isso é muito sério, é muito importante. Eu volto a repetir, sei que pode parecer cansativo, mas é importante que o aluno saiba pensar, saiba raciocinar, saiba ouvir, saiba tirar conclusões. Não se pode engolir tudo assim indiscriminadamente. É como diz o ditado popular: senão vai acabar engolindo gato por lebre, vai levar gato por lebre por não saber analisar o que está sendo ouvido, né? Então essa é a ética. Dentre as humanísticas nós temos também a naturalista. E por fim temos, ou dentro das humanistas ou humanísticas, temos as éticas religiosas. As éticas religiosas, elas incluem também a ética evangélica, cristã, por assim dizer, como outras religiões. Ela é muito genérica, né? Então, a ética religiosa são sistemas que procuram na divindade, ou em Deus, ou nos deuses, o motivo maior de suas ações. Então, nós temos nos sistemas, por exemplo, das religiões hindus, eles buscam orientação, ou uma vida, uma conduta de vida baseada, né, nessas divindades. O hinduísmo é constituído de pelo menos 680 mil, ou quem sabe milhões de deuses, né? Então, os que são conduzidos por essa ética religiosa não cristãs, eles buscam em suas divindades o motivo maior de suas ações. Ou seja, nesse contexto de buscar somente na divindade ou nos deuses o motivo maior de suas ações,
muitas vezes o ser humano acaba extinguindo a sua capacidade humana, natural de raciocinar, de pensar, de agir com a razão. Muitas vezes essa ética, esse padrão ético, ele extingue o ser humano, o lado natural humano, e ele fica escravo, fica dependente da maneira de propostas, né, e de exposições das divindades ou dos deuses, no caso aqui, né, no caso do texto, divindades pagãs, no caso. E também aqui pode ser inserido o cristão. Objetivamente, o cristão, nesse caso, é a realidade. Nós buscamos o motivo maior das nossas ações e das nossas decisões em Deus, sempre procurando saber se as minhas atitudes, minhas ações, meus projetos, eles não vão, digamos, se chocar aos padrões bíblicos. Será que eu não estou me lançando contra os ensinamentos bíblicos? Será que eu não estou buscando uma porta de escape alternativa, se assim eu posso dizer, para mim tomar uma posição, e desta forma eu estou me esquecendo que Deus é quem deve me orientar, ou a palavra de Deus é quem deve me orientar nesse contexto? Então, estas são as bases, né, dos sistemas religiosos, ou das éticas religiosas, que procuram na divindade, ou em Deus, ou nos deuses, o motivo maior de suas ações e decisões. Então, isso apenas para dar uma pincelada, né? Quando falamos de éticas religiosas, o assunto aqui é muito abrangente. Inclui-se, inclusive, a própria ética cristã, no caso aqui especificamente, a ética religiosa cristã, ou do cristianismo, como queira, procurando esses motivos aqui em Deus. E por fim nós temos a ética cristã e suas operacionalidades. Isso daqui é muito importante, quer dizer, é muito relevante a operacionalidade da ética cristã na vida pessoal do cristão, bem como na vida da igreja e, por extensão, obviamente, uma vez praticada a ética cristã em sua essência, né, em seus padrões propostos na Bíblia, com certeza, tanto o cristão pessoalmente, quanto a igreja como comunidade, comunidade local e como instituição representativa do Evangelho, ela vai, com certeza, influenciar e muito ao seu ambiente de existência em qualquer tempo ou localidade. Uma vez, eu volto a repetir, uma vez praticada a ética cristã em sua essencialidade. Mas o que é ética cristã? De acordo com o texto do nosso módulo 14 e a unidade 1, nós temos aqui alguns aspectos da ética cristã, como, por exemplo, os pressupostos. Quais são os pressupostos da ética cristã? Isto em relação ou diferentemente das outras éticas aqui apresentadas, como o hedonismo, né, as éticas humanísticas. Quais são os pressupostos apresentados nesse estudo ético, cujos fundamentos são bíblicos, né? Então, os pressupostos e conceitos que acreditam ou que acreditamos estão revelados nas Escrituras, tais como, primeiro, a existência de um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Se eu não tiver esta visão primária ou primordial para a prática da ética cristã, então ela apenas será uma teoria na minha vida. Eu apenas falo de ética cristã. Eu apenas prego, ensino sobre ética cristã. Mas se a minha vida, as minhas convicções, né, o meu viver no dia a dia não estiver fundamentado nesses conceitos, ou seja, eu repito, a existência de um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Uma vez que eu não tenho essas convicções, eu estarei também inserido nas outras éticas
que assim eu posso dizer, anticristãs, como a naturalista e até no hedonismo, eu estarei também inserido nela, se eu não tiver em minha consciência, em minha convicção, este pressuposto. Um outro pressuposto, né, ainda do texto, a humanidade está num estado decaído, diferente daquele em que foi criado, ou que foi criada. Então esse é o estado da humanidade, é o estado em queda. E só para corroborar com essa expressão, ou com essa afirmativa, nós temos um texto de Eclesiastes, onde o escritor afirma que Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou várias invenções. Uma outra versão do mesmo texto diz: Deus criou o homem perfeito, mas ele se meteu em várias astúcias. Então, por isso, podemos observar não só pelo que está escrito, não só pelo que a Bíblia nos informa, mas pelo olhar cristão, aquilo que vemos no dia a dia, ao nosso redor, né? Podemos assistir a isso em relação à conduta da sociedade moderna, principalmente com as leis, né? As leis que são criadas, os movimentos, as manifestações em busca de direitos a qualquer custo. Eu poderia aqui citar, por exemplo, os direitos feministas, os direitos gays, etc. São tendências exatamente do homem que, digamos, é mais naturalista do que acreditar nesse padrão de que Deus, né, é o único e verdadeiro Criador dos céus e da terra e que a humanidade está num estado decaído, diferente daquele que foi criado. Ou seja, somente o cristão autêntico, a igreja, o povo de Deus é que pode ter esta visão, este discernimento da humanidade nesse momento. Aliás, desde o princípio, né? Conforme a Bíblia nos ensina, desde a queda do homem, a humanidade está num estado degenerativo. Constantemente o homem está se distanciando do Criador. Podemos aqui citar o texto de Paulo, em Romanos capítulo 1,